Boa tarde. Acho que a gente já tá ao vivo, né? Oi, gente. Vim aqui hoje falar com vocês sobre cláusula escalonada. Eu convidei uma especialista no assunto, que é uma mediadora, a Tati. Tati, minha amiga. Ela já entrou. Vamos convidá-la. Ixi, peraí. Peraí que sem filtro tá difícil aqui o negócio, viu? Deixa eu convidar a Tati aqui. Vamos esperar ela entrar. Bem-vindos, pessoal que tá entrando aí. Oi, Tati! Oi, eu quero esse filtro maravilhoso aí. Ah, eu vou colocar ele, eu vou mandar ele pra você depois. Dá pra mandar pelo story, sabia? Me manda, tô Vou precisando. mandar. Dei Ele é uma. bom, né? Olha, ele põe até um gatinho aqui, ó. Mas enfim, vamos lá. Tati, Tati do Mediei. Me conta aí, conta pra gente quem você é, o que você faz. Bom, primeiro, obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Imagina, a gente tava lá de bobeira conversando e surgiu a ideia, né? É, Bom, eu sou a empresária da Mediei. Depois a gente vai falar um pouquinho. Eu me formei em direito, mas eu não trabalho nessa área. Trabalhei muito tempo na gestão de empresa, na área empresarial. Até eu ter descoberto a mediação, uma forma de resolução de conflitos de forma autocompositiva. E aí eu criei a Mediei, que é uma empresa que vai conectar o cliente que está em busca de uma solução de mediação, de uma forma autocompositiva, de ele mesmo resolver seu problema fora da justiça. E aí eu conecto ele com os mediadores que a gente tem cadastrado na plataforma. Então, é uma plataforma online que oferece essa prestação de serviços. mas Sou você é mediadora mediadora, também, né? sou mediadora também, mas a empresa tem me deixado muito pouco tempo para fazer mediações. Ah, tá. Eu recebi uma pergunta aqui depois que eu anunciei a live, perguntando, a pessoa me perguntou o que que o mediador faz. Fala pra gente rapidinho, assim, o que que o mediador faz antes de a gente entrar na cláusula. Tá. Então, o mediador, ele é um facilitador do diálogo. Ele vai trabalhar aí nessa solução autocompositiva. O que que é a solução autocompositiva? As próprias partes, elas tentam resolver a solução sem ela ter que levar isso à justiça, né? Para que um outro imponha a decisão para ela. As próprias partes, elas tentam resolver com o auxílio do mediador, ele não vai impor uma decisão ali para essas partes, né? Ele vai realmente ser um facilitador dessa comunicação. Ele vai pegar qual é o verdadeiro interesse ali que uma pessoa está tendo, e traduzir isso de uma forma mais positiva, de uma forma mais neutra ali, que não haja a escalada desse conflito, né? Para que esse conflito seja reduzido e, se possível, seja feito acordo. E então ele faz essa facilitação do diálogo, ele tem uma escuta mais apurada para realmente poder verificar quais são os interesses, umas possíveis soluções para aquele conflito que as partes talvez não tenham pensado antes. Ele é um intermediador aí, sem interferir na decisão das partes. Realmente ele vai esclarecer alguns pontos que pode estar um pouco mais obscuro ali para as partes que estão muito emocionalmente envolvidas dentro de um Uhum, conflito, que geralmente é o que acontece quando a gente está com algum problema. é verdade. E depois que as pessoas passam pela mediação, é comum elas irem para a justiça ou geralmente resolve ali? Não. Quase nunca acontece. Carol, o índice das pessoas darem continuidade é bastante baixo na justiça, né? Então, a mediação ela tem realmente o poder assim, de diminuir bastante. Por exemplo, ela trata muito se tiver relacionamentos é, de família, por exemplo, que são relacionamentos longos, né, que tem que preservar ali a relação, porque não tem como você deixar de ser da família. É. Então, ela vai também não vai fazer uma terapia, não é? A gente fala que não é uma terapia a mediação, mas ela vai tratar ali de ajudar a pessoa a separar as pessoas do problema. Então, é um pai e um filho que está em disputa de uma guarda de alimentos, enfim, seja o que for, e aí
facilitar isso e diminuir que haja esse distanciamento da família. Então, realmente a mediação ela tem efeitos terapêuticos. Então, Uhum. dificilmente as pessoas vão para o judiciário porque também um outro fator importante. As partes construíram a solução, né? Uhum. Elas, a partir da facilitação do mediador, pensaram, eu não posso pagar tanto para você de indenização, mas está dentro das minhas possibilidades fazer de tal forma. E o mediador fala, vê como é que isso tá para a pessoa. E aí eles juntos, eles constroem essa solução. Então, tá muito disso também. Eles construíram, eles não vão estar insatisfeitos com aquilo que foi feito, sabe? De um juiz ter imposto para ele e ser obrigatoriamente ter que fazer. E não necessariamente é exatamente o que ele esperava que fosse, né? As expectativas do judiciário, elas são muito quebradas. Geralmente ou é 8 ou 80. Então, na mediação é diferente. As pessoas sabem, descobrem, na verdade, geralmente as pessoas não sabem o que realmente querem quando chegam na mediação. Por exemplo, eu já peguei casos de mediação em que a pessoa chegou com indenizações altíssimas e saiu com um acordo de pedido de desculpas. Então, as pessoas geralmente elas não sabem o que querem, e ver realmente o litígio, a briga como algo de vingança, como uma forma de atingir o outro, como uma forma de chamar a atenção. E aí, a partir daí, é que vai tendo a escalada do conflito e os relacionamentos vão sendo quebrados. E quando você chega num acordo, numa mediação, e que você contribuiu, você colaborou, você pensou em tudo que estava envolvido ali, dificilmente as pessoas dão continuidade no judiciário. Existe a possibilidade, mas são baixíssimos os índices. Inclusive, os índices de não cumprimento dos acordos também são bastante baixos. Também por esse motivo. Legal. Muito bom. Eu sou entusiasta dessas soluções de conflito porque já Que bom. trabalhei muito com o judiciário, já fiz processo demais. E você falando assim me lembrou muito da época que eu trabalhava muito com o juizado especial, eu fazia audiência demais, eu fazia muita audiência. Passava a tarde Tem. inteira no juizado especial fazendo audiência, quase todos os dias. E eu me lembro muito bem que muita gente entrava na justiça porque queria ser ouvido. A pessoa ela estava É exatamente insatisfeita, ela queria isso. ser ouvida. E aí, às vezes, eu estava lá defendendo uma empresa, alguma coisa assim, e eu ouvia a pessoa. Eu era advogada da empresa, eu nem trabalhava na empresa, eu trabalhava para a empresa. E eu ouvia ele, e muitas vezes eu conseguia um acordo, justamente por quê? Porque eu acho que a pessoa se sentia aliviada, né? Tipo, ela me escutou, Sim. ela me aliviou. Parece besteira a gente falando assim, às vezes que alguém que não teve Não é contato com isso, besteira, mas não é Carol. besteira, não é besteira, não É é, muito real isso. A é gente muito real. vive, inclusive, são raros advogados da outra parte que fazem esse tipo de escuta, porque geralmente, inclusive, eu faço um apelo aqui, se você for advogado, A que audiência aqui você é tenha, advogado, Tati. pois que você tenha muito cuidado e atenção, se você for um correspondente, principalmente, porque os correspondentes chegam nas mediações, nas sessões de mediações, as orientações que eles têm a empresa não me passou nenhum acordo, eu não tenho possibilidade de fazer nada, sabe? Tenha uma paciência, assim, de escutar um pouco o que aquela pessoa está trazendo, né, para talvez poder levar ali para aquela empresa, olha, ele tá insatisfeito com a forma com que ele foi tratado. Ele não quer nem o dinheiro É, de volta, sabe? Ele quer só realmente ser ouvido, se sentir acolhido ali para a empresa, porque ele teve uma relação de confiança com aquela empresa, por exemplo, se ele foi fazer uma compra, se ele foi viajar enfim, teve uma experiência negativa na viagem dele. E é, muitas das sessões no judiciário, principalmente juizados especiais, são correspondentes das empresas aéreas, dos bancos. é. E esse exercício de escuta, ele é muito importante para você diminuir, porque o que as empresas, às vezes, elas não têm a ciência de que o financeiro, ele não é só em você pagar a indenização para o cliente, ele está também no dano da sua imagem, né? Com certeza. Então, se aquele cliente, sei lá, você não sabe que tipo de cliente é aquele, se ele for muito influente, se ele for um influencer,
ele acaba com a sua marca, sim, entende? Mas, por outro lado, se ele teve uma solução rápida, se ele foi bem tratado, ele pode muito bem subir aí a sua marca, né? Fazer propaganda de graça para a sua marca. Então, esse valor da empresa, também o valor da imagem, também deve ser pesado nesse momento, quando os advogados forem fazer essa representação nas sessões de É. mediação. Eu vejo isso muito claramente, assim, principalmente por causa da minha experiência no contencioso, né? Mas isso que você está falando, assim, é muito importante, Tati. Deixa eu só contextualizar aqui o povo. Gente, eu conheço a Tati há mais de 10 anos. Meu dente sujou. Eu conheço a Tati há mais de 10 anos. A Que gente isso, formou gente, junto. mentira! Nós somos novinhas demais. A gente é nova, Tati, mas a gente formou junto em 2008. É porque a gente é precoce, a gente tinha 15 anos na faculdade. A gente entrou na faculdade com 13, né? Formamos juntas em 2008. No final do ano já vai fazer 12 anos. E aí Caramba. hoje nós duas estamos aqui trabalhando com a parte consultiva, né? Tentando criar a consciência da não judicialização. Eu estou em vários Exatamente. grupos, eu não sei você, Tati, mas eu estou em vários grupos de Facebook, de advogados e tal. E eu vejo que tem alguns advogados que eles próprios incentivam os clientes a judicializar, sabe? Sim. Talvez até uma sensação de escassez, de tipo assim, se eu não incentivar o meu cliente a judicializar, eu não vou ter trabalho. E aí eu queria É, mostrar para vocês também, além da gente falar da cláusula escalonada, e além da Tati ter trazido aqui brilhantemente essa exposição sobre a mediação e sobre o fator terapêutico da mediação, que eu sou super entusiasta, adoro estudar psicologia, efeito psicológico, eu também falo sobre isso com os meus eu clientes. também. Além disso, a gente ainda traz aqui o benefício extra da não judicialização e mostrar para outros advogados que é possível, sim, trabalhar honestamente, ganhar dinheiro honestamente, sem incentivar a judicialização por parte dos nossos clientes, né? Porque muitas vezes, você também já deve ter visto isso na prática, Tati, eu já vi muitos clientes, assim, acharem que eles precisam judicializar, eles precisam de uma ação para resolver o problema deles. E não é verdade. Todo mundo pode judicializar, né? A É, judicialização não pode ser sim, proibida. acontece. As pessoas não têm a consciência de que o sistema ele é multiportas, né? O judiciário, o que é o sistema multiportas? Há outras possibilidades para você resolver o seu problema. O judiciário não é Perfeito. o único meio de você resolver os seus problemas. Quais são os outros? Você mesmo ir lá e conversar com a pessoa e tentar resolver seu problema é a primeira opção sempre. Sabe? Se você tiver a capacidade e tranquilidade de ir lá conversar e tentar resolver, melhor ainda. Agora, se você não tiver, há outras formas de você resolver e Tem. que você tenha um controle maior, você tem um empoderamento maior do que vai ser feito, do que vai ser resolvido, né? Porque no judiciário você não tem controle nenhum. Você não sabe qual vai ser o humor do juiz daquele dia que vai É. decidir para você. Ele não te escutou, ele não te ouviu, não ouviu a outra parte, ele vai basicamente sentenciar ali nos fatos que estão escritos ali para É. ele, provavelmente quem teve uma tese muito melhor apresentada, né? Então, assim, o sistema multiportas, ele fornece não só a mediação, ele tem vários outros caminhos. E aí também eu acho que, como você trouxe, o papel do advogado é de fornecer esse menu para o seu cliente, né? Não simplesmente de falar para ele, ah, não, que tipo de outro serviço você pode oferecer para o seu cliente, né? É também uma forma de você se diferenciar. Como um designer ali enfim, de solução de conflito para o cliente. Ampliar o Porque horizonte, né? Você abre a cabeça do cliente assim sim, e ele fala porque assim: o cliente nossa, não. tem todas essas possibilidades. Exatamente. E o papel como advogado é você resolver o problema da melhor forma. É. E qual é a melhor forma para o seu cliente? Gastando menos dinheiro, provavelmente, e preservando relações, se for um fornecedor, preservando a relação, se for a mãe dos filhos, enfim.
seria uma solução muito mais otimizada se fosse feita dessa forma. É, Enquanto o papel do advogado, de ter medo de não receber, enfim, a cobrança de honorário, nesses casos, muitos advogados já estão fazendo, né, de fazer a diferenciação na cobrança dos honorários. Inclusive, você recebe muito antes do que se você fosse terminar aí o é. processo. Então, para você é muito mais vantajoso você ter 10 casos que você vai resolver na mediação, que resolve em 3 meses, e você já recebeu ali tudo, do que você receber daqui 2 anos, sei lá, Ou quando é que você 10, vai né? receber. É, A gente enfim, a nunca gente não sabe. sabe, não tem essa previsão também. Ou Então, então, assim, também pode falar. abrir o horizonte para essa possibilidade também, né? A advocacia precisa É, ser renovada, precisa ser precisa. inovada nas formas de atendimento, nas formas de opções que você coloca para o seu cliente. Tem a advocacia colaborativa, que é super interessante também, você ter ali um, uma interdisciplinariedade com contadores, com peritos, com psicólogos que vão trabalhar junto com o advogado, é muito interessante também você trabalhar, por exemplo, eu recomendo sempre que os mediadores, não é uma obrigatoriedade, mas eu sempre recomendo que as mediações, pelos meus mediadores, né, sejam feitas com participações de advogados, embora não seja obrigatório, tá? Uhum. Por quê? Porque o mediador, mesmo eu sendo advogada, eu não posso dar segurança jurídica nenhuma para o cliente, para as partes. Eu não posso dar opinião nenhuma de se esse acordo está ok, se esse acordo está legalmente, juridicamente possível de ser feito. Tem que manter Então, imparcialidade, né? os advogados que vão trazer essa segurança para o cliente de ser um acordo legalmente possível, de ser realizado no ambiente jurídico. E, além disso, o advogado é que vai estar ali defendendo o interesse do cliente, né? Então, Com certeza. assim, também não do advogado ficar. Muitas das mediações a gente tem problemas com os advogados que impedem que o acordo seja feito, né? Mas você tem que saber ouvir o seu cliente também. Tá atendendo o interesse do seu cliente? Por que não fazer o acordo? Né? O seu papel é esse também, de ajudar, de auxiliar o cliente a levar a melhor solução. Talvez para você não seja o que você idealizou, né? Mas para o cliente ali, para ele naquele momento, talvez pelo menos parar para pensar junto com o cliente. Fulano, vamos dar uma paradinha. Você pode pedir um momento de reflexão com o cliente na mediação, Uhum. tem essa possibilidade, porque ele é um processo bem informal. Então, de assim, não forçar que não seja feito o acordo, mas de entender por que ele está aceitando esse acordo, né? E esclarecer para ele se realmente é um bom ponto de vista que ele está tendo, ou se não, se ele vai, enfim, se é melhor eles continuarem tentando um novo acordo. Enfim, esse papel de oferecer um menu, sabe, de oferecer um cardápio de soluções para o cliente, eu acho muito interessante. Eu também acho. Só por curiosidade, Tati, quanto tempo dura mais ou menos uma sessão de mediação? Carol, ela depende muito da complexidade do caso, Uhum. mas eu recomendo. As mediações de família, elas são um pouco mais demoradas em várias sessões, porque são relacionamentos profundos que precisam ser Uhum. ali desentranhados em várias camadas, tá? Mas, por exemplo, mediações empresariais que não sejam tão complexas, dependendo, você em uma, 2 sessões você consegue resolver de 2 horas no máximo. Ah, legal. Então, é muito célere esse procedimento, né? Aí vocês colocam É, umas balinhas lá pro pessoal enquanto eles estão mediando, para eles comerem açúcar. colocamos, sim, doce, assim, tudo que vai fazer a pessoa. Uma música mais tranquila, tudo isso faz Ah, parte. Uma música tranquila na recepção, faz parte da técnica também você fazer o rapport com as partes, né? Então, elas se sentirem à vontade, em terem confiança de que aquele ambiente ali é um ambiente neutro, é um ambiente seguro, que o mediador não vai apontar o dedo para quem está certo ou para quem está errado. Realmente de ser um ambiente é. Os de juízes que colocam harmonia. balinha lá na mesa da audiência, eles são espertos, porque às vezes eles compram até do próprio bolso, né? Porque o tribunal não fornece esse tipo de coisa. Sim. É, as audiências, elas são bem mais tranquilas, porque a pessoa vai ficando nervosa, aí ela vai ali, pega uma Chocolate. balinha.
Experimenta colocar chocolate. Quando Ela você coloca acalma. chocolate. Muito bom, adoro essa técnica. Ai, Tati, eu tô adorando saber mais sobre isso, porque assim, você até me deu outra ideia pra gente falar aqui pro pessoal, né? Que eu não sei a sua audiência, mas a minha audiência, a maior parte é de advogados. Não, a Além minha é dele ganhar advogada. como o advogado da parte que está participando de uma mediação, ele também pode se tornar um mediador, né? Sim, muitos advogados se tornam mediadores. Eu tenho Você mesma, né? muitos advogados cadastrados na plataforma. Inclusive, esse ano saiu um provimento do Conselho Federal da OAB, possibilitando que os advogados também atuem como mediadores e possam receber os Ah, honorários de mediador. legal. Então, é também uma possibilidade. Eu ressalvo apenas para um fato, é que alguns conselhos, a maioria de conselhos seccionais, podem entender que haja uma captação de clientela. Então, tem que haver Hum, uma separação bem definida, assim, você ser o advogado em uma mediação, mas você não ser o advogado daquela mediação do seu cliente. Você ser um entendi. mediador de um cliente seu de advocacia, por exemplo. Entende? Até Tem para que manter a fazer essas. imparcialidade, né? Exatamente. Não tem como você ser um mediador do seu cliente de advocacia, né? Aí Seria você tem tipo um assim. marketplace lá na sua empresa, que a gente vai lá e escolhe o mediador. Exatamente. Os É mediadores exatamente isso. oferecem o serviço. Legal. Ou você que está com um problema, cadastre o seu problema. Se você não quiser se você não quiser escolher o mediador, ou você não tem indicação já do mediador, então você registra o caso e a gente faz a conexão. Falar, ó, eu tenho esses 4 mediadores que Hum, são da área de consumidor, que estão na sua área, estão próximo a você, que estão indicados, e a gente faz a conexão. Os mediadores enviam as propostas para resolver aquele caso e o cliente faz a escolha, porque isso também faz parte. O cliente faz, as partes fazem a escolha pelos mediador ou co-mediadores, né? Porque você pode ter mais de um mediador. pode ser mais de um. Pode, se você, enfim, dependendo do caso, é até recomendável, por exemplo, uma disputa de guarda, que haja ali o equilíbrio, não seja uma mulher, porque você pode passar a imagem de que Hum, você está do lado da mulher. Então é entendi. interessante você ter um casal, para você ter ali a representatividade das duas partes, por exemplo. Psicologicamente, isso faz um efeito. Ou, por Entendi. exemplo, você ter um advogado e um psicólogo, que teoricamente pensam diferentes, né? Então se Legal. complementam ali. Um talvez seja mais objetivo e o outro já seja ali um pouco mais emocional, vai investigar um pouco mais os O psicólogo sentimentos vai por entender trás. melhor o que não é dito, né? Exatamente. Então, essa comediação, assim, com complementares também funciona muito bem. Mas não Legal. necessariamente precisa ser, é uma opção. É Legal. claro que aí você vai ter honorários para os dois mediadores. Cada um você vai ter que pagar Já os que você já honorários. falou de honorários, então fala aí, que até teve uma pergunta aqui sobre o valor. O valor é impeditivo? Ele se transforma num. Como é que chama aquela palavra? Impeditivo mesmo. De ser tão alto a ponto das pessoas não quererem Então, porque acha que vai perder dinheiro ou que vai a ter um desembolso mediação, muito alto. ela não tem um custo muito alto. Se você, dependendo do mediador que você escolher, obviamente, não estou falando aqui de uma mediação internacional, de É. multinacionais, né? Você Uhum. vai precisar de mediadores renomados, tá? O maior custo que a gente tem no multiportas é o de arbitragem. Geralmente o Uhum. custo é muito mais alto, É verdade. tá? Enfim, porque você pode ter um árbitro, pode ter três árbitros, dispute boards também pode ter um custo muito alto, mas também são soluções mais pontuais que servem mais para multinacionais, construtoras, enfim, grandes redes de franquias que são mais indicadas, e aí sim o custo ele é um pouco mais elevado. Agora, a mediação privada não, né? Até mesmo em câmaras privadas, os honorários do mediador são de 350 reais, dependendo das horas de sessões que vão ser feitas.
Aí nas câmaras você tem uma taxa de administração, tá? Mas ainda assim, eu falo. E aí, falando também dos mediadores privados, eles determinam os honorários deles de acordo com a quantidade de sessões, a complexidade do caso, o que que ele vai precisar de, enfim, se vai precisar de auxílio de algum, sei lá, psicólogo, um perito, um contador, que vai precisar auxiliá-lo ali. E aí ele faz a proposta baseada nisso, onde ele vai fazer o atendimento, se ele vai precisar se deslocar para fazer esse atendimento, por exemplo, fazer uma viagem para ir lá fazer as sessões de mediação, tudo isso vai estar no preço. Mas Aham. ainda assim, a gente defende que é um valor muito inferior, a gente fez os cálculos, ele é 80% mais barato do que você ir para o judiciário. Além de ser economia de tempo, né? E tempo sempre é Com dinheiro, certeza. né? Sabe um Porque cálculo que você... as pessoas não fazem, nem os advogados, aí eu vou puxar a orelha aqui dos meus advogados. A gente não calcula o tempo de um processo por ano parado. Eu tive um processo na Justiça do Trabalho simples, que demorou 6 anos. O processo era simples, eram 2 pedidos, 2 só. Ele demorou 6 anos para ser concluído. Eu tenho um outro processo que eu caí na besteira de cobrar só um valor E inicial e um muitas valor vezes baixo. o processo trabalhista ele é muito prejudicial para a empresa, principalmente, E assim, deveria ser mais rápido, né? Que a Justiça Trabalhista, o mote dela é justamente ser mais rápida. Mas demorou deveria. 6 anos. Um processo assim que no final das contas a indenização foi de 30 mil reais, assim. Não era nada complexo. Eu caí na besteira também no passado de cobrar por um processo. Cobrei um valor só de entrada, não calculei o preço do ano parado, que eu tenho que entrar no site do tribunal, eu tenho que ver se o processo se andou, o que Uhum. aconteceu, se suspendeu. Nesse caso, suspendeu por causa de uma decisão do STF. Já tem, acho que mais de 5 anos que está parado, sabe? E esse cálculo que não é feito. Agora, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver que o valor da mediação é irrisório ao lado do valor de você ter um Quer processo que dizer, dura você já 6 anos teve para ser resolvido. o advogado ele tem o trabalho intelectual que demanda horas dele, né? É. O quanto que esse processo te demandou intelectualmente para você, enfim, destravar ele, para você buscar soluções ali para, enfim, para ele andar, e sendo que você poderia estar se dedicando a vários outros clientes com soluções mais rápidas, e inclusive mais satisfeitos do que com, porque muitas Muito vezes os mais. advogados eu vejo muitas reclamações, porque o cliente acha que a gente não está fazendo nada, porque o processo está parado. E aí, quando você atua como advogado numa mediação, ele vê, doutor, foi muito melhor eu fazer uma mediação, sabe? Então, cabe também É, essa conscientização. Foi muito melhor, eu resolvi logo o meu problema, eu não estava conseguindo dormir. Muito obrigada por ter me ajudado, ter me mostrado essa possibilidade, né? fora que o tempo que dura, Tati, a gente calcula o valor da hora, às vezes como advogado iniciante, você calcula o valor ali como advogado iniciante. Aí o Uhum. processo, ele se alonga por 6 anos. 6 anos depois, o valor da sua hora já pode ter triplicado, já pode ter Exatamente. quadriplicado. E você está trabalhando com base no valor da sua hora de 6 anos atrás. Entende? Isso não vale a Uhum. pena. Agora, na minha cabeça, é tão claro o benefício da não judicialização que eu não sei realmente, eu gostaria até de fazer um exercício de imaginação, de entender em qual momento a nossa sociedade foi por esse caminho de que judicializar é a melhor É a solução. melhor Eu opção. chuto dizer que foi nos anos 90 quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, e na época que a inflação era altíssima, que as pessoas perdiam poder de compra diariamente, né? A gente tinha uma super inflação e muita gente foi roubada mesmo, né? Aí eu imagino que a gente tenha colocado na cabeça que judicializar é a saída, a sociedade mudou, a nossa realidade é outra e a gente ainda está preso naquela mentalidade, naquela atuação arcaica. Eu imagino, não sei se é isso, mas a gente tem só dá para supor aqui, né? Teria que fazer um estudo.
Não, e inclusive nesse momento, é, os conselhos da OAB, Conselho Nacional, os próprios tribunais, eles estão incentivando muito que se busquem as soluções extrajudiciais. Por quê? Porque eles já preveem que, obviamente, houve várias quebras de contrato, houve várias questões que as pessoas tiveram devido a essa crise mundial que a gente está vivendo, e já estão vendo que se antes eles não conseguiam resolver, agora é que eles não vão resolver mesmo, Veja o né? STF, né, que só atua agora em questões políticas, né? Eles O não, processo enfim, está eles lá, não vai, acho que vai andar daqui 15 é anos. impossível, gente. Se antes Impossível. já era impossível, um processo seu que está lá há 6 anos, se você der entrada num processo hoje, aí vai discutir que era uma, enfim, situação excepcional de crise mundial. Quando é que você vai resolver isso, sabe? Nem tão cedo. Então, a gente teve questão da minha própria família, que a gente tem empresas, que a gente teve que renegociar todos os contratos de aluguel da sede da empresa. E, enfim, a gente foi tratar pessoalmente com cada proprietário das Aham. propriedades que a gente ocupa, que a gente faz o aluguel. E aí, em um em específico, a gente falou, ó, a gente quer fazer o depósito de 50% do aluguel. E depois, quando voltar ao normal, isso foi assim, no começo, quando começou a parar, falou, ó, mas de qualquer forma a gente vai pagar 50%, e aí depois a gente vê como é que fica o restante. E aí um proprietário falou, não, eu não quero. Se eu não quero, eu não vou te passar minha conta, não vou depositar. E aí, imagina, você ir discutir isso depois. Cara, eu tô querendo pagar, vamos conversar, enfim. E a gente acabou conseguindo resolver ali na conversa. Mas imagina, a pessoa não quis receber, o outro tava querendo pagar. E aí, depois que acabar isso tudo, que ainda não acabou, quando voltar ao normal, entre aspas, você vai entrar com ação para você discutir isso. É, Já como é perdeu o que capital de giro, já perdeu o a poder da pessoa já moeda, saiu da sua propriedade, você já perdeu ali já aquele perdeu a capital. oportunidade de investir numa ação, num curso, Exatamente. no que quer que seja. Mas vamos lá, Tati. Cláusula escalonada. A cláusula escalonada, eu trouxe a Tati, gente, por quê? Porque a cláusula escalonada eu falo de contratos. Então, seria pegar uma cláusula, colocar no contrato com um compromisso das partes de que antes de judicializar, ela passe por uma mediação, ou por uma arbitragem, ou por uma mediação e uma arbitragem. Por isso que chama escalonada. Por quê? Porque você vai escalar até a solução do seu conflito. Só quero fazer uma introdução, porque a Constituição, ela prevê que o acesso ao judiciário é livre para qualquer pessoa em qualquer momento. Então, essa cláusula, ela não, ela não está passando por cima da Impeditiva. Constituição, mas ela é um compromisso pessoal, por isso que ela assina ali no contrato, é uma manifestação de vontade que ela está fazendo ali na hora de assinar o contrato, de que ela se compromete a tentar resolver o conflito sem usar o judiciário, mas se for preciso, ela vai usar o judiciário, porque o acesso ao judiciário ele não pode ser impedido nunca. É isso mesmo, Tati? Como é que você lida? Você vê muito essa cláusula sendo aplicada na prática? Porque eu tenho um cliente que eu vou sugerir para ele, vou ver o que ele acha, mas eu acho super interessante. Ainda mais que a É gente isso tem essa mesmo, pegada, Carol. né, da não judicialização, Uhum. eu acho super interessante a gente tanto aumentar a consciência quanto tentar implementar na prática que isso seja usado. Exatamente. Tá perfeito, é isso mesmo. É a oportunidade de você, antes de ir ao judiciário, não necessariamente você precisa ir ao judiciário, você pode simplesmente ficar ali na mediação e na arbitragem, e aí possivelmente depois você vai para o judiciário, mas você pode ter uma cláusula de negociação, mediação, arbitragem ou mediação, judiciário. Vamos tentar na mediação, se não resolver, a gente vai para o judiciário. Ou então, você pode também você pode inclusive resolver parcialmente aquele contrato na mediação e Ah, depois falou, não, não conseguimos resolver, podemos discutir isso aqui no judiciário. Enfim, essa legal. formatação, ela pode ser feita aí com os dois contratantes, e isso é muito interessante, porque, como eu já disse, é um benefício para as próprias partes de antes elas tentarem resolver amigavelmente, elas
Se for um contrato de fornecimento de alimentos ou fornecimento de insumo para alguma fábrica, não sei, para hospital, é muito mais interessante vocês tentarem resolver numa mediação, numa negociação direta, ou passar para uma arbitragem, se for o caso, e aí só então, realmente, se for necessário, você vai para o judiciário. Agora, assim, o ponto que você trouxe é comum? Infelizmente, não. Não. É muito difícil chegar em contratos com cláusulas compromissórias, que também é uma cláusula que pode ser feita no contrato, de cláusula compromissória. Você se compromete a primeiro levar isso a uma câmara privada ou a um mediador privado, enfim, para você fazer essa discussão de conflito oriundo do objeto daquele contrato. E não é por quê? Porque os advogados não oferecem essa opção na hora de fazer os contratos. Então, a pessoa não sabe que isso é Não possível. sabe. Isso parte da educação, realmente, das pessoas. Falar, olha, por que que A gente não viu isso na faculdade, né, Tati? Mas se bem que essa Não, lei também é depois... não Ela veio... tinha. A lei É é de 2015. 2015, né? 2015, é. A gente não pode nem É, reclamar, porque a gente formou antes. a gente se atualizou aqui, é 2015. Então, assim, não tem muito. São poucos os contratos que vêm com as cláusulas. Realmente, Eu mesma, assim, para dificilmente ser vem. sincera, eu vejo muito contrato. Eu nunca vi. Eu já vi, assim, muita cláusula arbitral. Mas eu até fiz uma aula sobre mediação e uma aula sobre arbitragem. E na aula da arbitragem, eu coloquei como a contrassenso do que a gente vê na internet, as pessoas falando, eu coloquei como uma desvantagem da arbitragem o alto custo. Porque eu nunca vi uma câmara arbitral cobrar pouco. Eu nunca vi uma câmara arbitral cobrar de forma que eu pudesse falar assim, olha, vale muito a pena. Pelo contrário, eu já desencorajei um cliente meu uma vez, que veio um contrato, o foro era São Paulo, e vinha até a escolha da Câmara no contrato, na Câmara Arbitral. E aí eu falei assim, deixa eu entrar nesse site aqui para ver mais ou menos. Aí eu falei pro meu cliente, eu falei assim, olha, tá certo que a gente espera que não tenha problema, né? Geralmente, contrato com essa empresa não costuma ter problema, mas a gente tem que ponderar isso. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, essa câmera é muito cara. Eu não recomendo que você assine. Uhum. E aí, de fato, no final das contas, a gente alterou a cláusula arbitral e colocou como foro normal, sabe? Uhum. Agora, a mediação, da forma como você falou, eu vejo como total benefício, um ponto favorável. Porque nem de longe é como uma arbitragem e não vale, não custa tanto quanto uma arbitragem. Então, acho que vale muito a pena. A gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, de conscientizar a nossa audiência de que existem formas de resolução que a gente não precisa nem acionar o judiciário e nem incentivar os nossos clientes que acionem. Eu falo para o meu cliente assim, eu tenho um cliente que ele se submete à auditoria, né? Aí eu falo para ele assim, e aí ele tem muitos fornecedores, aí eu falo para ele, quando tem que mudar alguma coisa, alguma questão delicada, eu fala que o seu advogado é chato, no caso eu, né? Falei, fala para ele que a sua advogada é chata, fala que a sua advogada pegou no pé, põe a culpa em mim, pode pôr a culpa em mim. E muitas vezes isso resolveu. E aí, quando não resolveu, teve uma outra situação que era uma questão, não era nem muito complexa, mas era delicada. E aí, aí me falaram assim, olha, eles não costumam aceitar esse tipo de obrigação. Aí eu falei, diz que sem isso a auditoria não aprova as contas. E eles falaram. E aí, o pessoal aceitou e assinou o contrato sem problema nenhum. E aí é uma coisa que eu sempre falo também, que você falou aí, é a manutenção das relações. Nisso, as relações se preservam, ninguém briga, ninguém se desgasta. Porque muitas vezes o prejuízo, por exemplo, é um fornecedor de insumo para um produto que você não pode parar de produzir. Ou é um fornecedor que está sempre ali te fornecendo, sabe? É um fornecedor valioso. O custo maior de você não ter esse fornecedor
é 1000 vezes maior do que você gastar numa É, mediação. Eu concordo que a arbitragem é alta. Eu não tenho especialização em arbitragem, não me interessei, não me estimulei pela arbitragem, principalmente porque ela é, de certa forma, uma imposição também de uma é, solução para você. Então, embora você escolher o árbitro, você pode até escolher de que forma que o árbitro vai decidir, mas ainda é o árbitro que vai decidir. você pode escolher a E, e lei, é, né, que vai ser é, e aplicada. é um procedimento caro, realmente. Eu não sei É, como que são estabelecidos os honorários, mas agora, falando de mediação, compensa muito mais você tratar ali, pagar 3.000 reais, sei lá quanto for, 5.000 reais numa mediação, para você preservar ali o seu fornecedor, que já vem de anos, que já tem um preço diferenciado para você, do que você sair e é, procurar um. Inclusive, isso a gente traz muito na mediação. Qual é a sua melhor alternativa fora da mesa? E qual é a sua pior alternativa? Se você não continuar com esse fornecedor, qual vai ser a sua pior alternativa? O que de pior pode te acontecer? Então, trazendo essas reflexões também, e você isso eu para de gostaria pensar de um falar. pouco só no caráter financeiro, né? A gente tem que Sim, trazer o caráter não financeiro para a mesa de negociação. exatamente. E isso cabe muito também ao advogado participar dessa preparação, Uhum. entendeu? Eu tenho a minha sócia, ela ela é advogada trabalhista, que é importante os advogados entenderem que eles têm que fazer parte do processo da mediação também. Preparar o cliente, sabe? Ó, a gente vai fazer essa proposta, mas se o fulano pode pensar de tal forma, o que será que a gente pode fazer se ele estiver pensando assim, assado, sabe? Então, trazer essas soluções para o cliente também, porque o cliente talvez não esteja pensando ali, falar, ó, a gente vai fazer É. tal proposta, mas ele pode achar essa proposta um pouco ofensiva, sei lá, então vamos pensar aqui em outras opções. Faz parte isso também antes de você ir para a mediação com o cliente, para a sessão de mediação com o seu cliente como advogado dele, você ou preparar, né? Falar, ó, mediação é um procedimento assim, é assim assado, você vai conversar, você diga o que você está sentindo, não tem problema, expõe o que você quiser falar, o que você não quiser, você pede para fazer uma sessão individual com o mediador. E a gente vai fazer tal proposta, eu pensei nisso, 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 o que que você acha disso, o que que você não quer, o que que você quer. Essa preparação anterior para a sessão também é super interessante. Porque também preparo psicológico, né, Tati? Muito. Nada como uma preparação psicológica, porque eu já vi cliente assim, não tem nem muito tempo, não. Ele tava com medo porque ele tinha dois processos. E aí, dois processos que tinham as mesmas partes, mas não tinham o mesmo objeto. E um dos Uhum. processos a gente fez um acordo. O outro processo não é meu, ainda não tem acordo, né? Mas o meu tinha acordo. E aí ele tava com medo por causa do outro processo. Ele tava com medo de ter algum problema nesse Interferir. processo que já tinha acordo. Ou Uhum. seja, eu precisei colocar os pés no chão dele para falar assim, olha, nesse caso aqui você não precisa se preocupar, porque nesse caso aqui nós dois, as duas partes assinaram um acordo. É só falta homologação. Então ele estava confuso nisso. A gente precisa também trazer A tirar o segurança. nó da cabeça deles, né? É muito Exatamente. importante isso, muito E esse importante. ponto do advogado também, é ele que vai trazer essa segurança jurídica para o acordo, para o contrato, porque o acordo da mediação, ele tem validade, ele é um título, né? Aham. E aí, se ele for homologado, você já pode fazer a execução dele direta depois. Então, mas aí essa homologação vai depender do advogado, por isso que eu acho imprescindível o papel do advogado nas mediações, porque o mediador não tem condições de fazer isso Uhum. pelo cliente. Inclusive, se você vê um mediador que fala, não, eu homologo para vocês, ele não está trabalhando de forma correta, assim, porque não é o papel do mediador esse de fazer a homologação. Mas o mediador assina a ata de acordo ou não? Ele assina como o mediador responsável por aquela ata, sim, Uhum. E aí tem como assinatura de facilitador. testemunha, o termo de acordo? Não necessariamente, Não. Carol, não. Geralmente as partes assinam, os advogados assinam, se tiver com os advogados, que é
Geralmente, quando eu faço as mediações, sempre com advogado. Se uma parte não está com advogado, a lei, inclusive, tem esse dispositivo de que se uma parte não está com advogado, a sessão tem que ser remarcada para que o outro Uhum. tenha também esse assessoramento. Mas não tem essa necessidade. Enfim, embora você sabe bem melhor do que eu sobre a necessidade das testemunhas do contrato, mas os termos de mediação não tem. É porque Mas eles têm. ele tem uma outra formalização, né? Ele tem o mediador em si já dá um caráter bem mais Ele já, formal, né? exatamente, ele já traria ali um caráter de que houve um procedimento. Porque o que acontece? A É mediação uma ela é um testemunha procedimento. qualificada. A mediação é um procedimento voluntário, né? A pessoa, por exemplo, na mediação privada, como que acontece? A gente faz, o cliente nos procura, conta o caso, conta quem é a pessoa com quem ele tem problema, e a gente faz o convite para outra pessoa. Uhum. Então, é um procedimento voluntário. E ainda assim, se a pessoa aceitou fazer uma primeira reunião, ela não é obrigada a continuar no procedimento de mediação, ela pode sair a qualquer momento. Então, quando você tem um acordo, você pressupõe ali que eles não foram obrigados a fazer aquele acordo, Sim. Eu já fiz né? muito acordo em juizado especial, isso me lembra muito, mas é bem melhor que tem o chocolatinho, tem a musiquinha, né? Até o É outro perfume deve nível. ter, né? Coloca um perfume no ambiente que traz Eu uso na minha. uma sensação sinestésica para a pessoa, que a pessoa se sente calma, né? Se sente Eu uso acolhida. óleos essenciais lá na minha Ah, sala. muito legal. Então, sempre que eu tenho mediações, eu já uso um óleo essencial de lavanda, enfim, não sei. Mas eu tenho lá. Adorei saber mais detalhes do seu trabalho, Tati. Eu tinha pensado numa outra pergunta aqui, mas agora eu esqueci. Minha cabeça de vento aqui voou. Que eu ia falar assim, não, mas eu tenho mais uma última pergunta, mas até o fim da live eu vou lembrar. Como o tempo está acabando, eu vou perguntar aqui pro Eu posso só pessoal. falar uma coisa, assim, Pode? Eu ia perguntar que sem os medo. advogados que se interessarem, que eles procurem ser parceiro de câmaras privadas, né? Que façam ali, eu falar, ó, eu vou fazer os meus contratos dos meus clientes, eu posso colocar a tua câmara aqui como uma forma de solução do conflito desse contrato. Então, buscar aí essas parcerias com esse pessoal, quem quiser oferecer esse serviço, mais esse ou tanto de coisa que a gente ofereceu aqui para o É. advogado melhorar aí a sua Nenhum atividade, né? advogado vai morrer de fome, nenhum Não, advogado não precisa vai. depender do judiciário. Vamos ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro sem precisar do judiciário. Porque, olha, esse judiciário só faz a gente passar dor de cabeça. Enfim, eu sou, É. eu sou da Eu não me bandeirinha da calo, né, Tati? mediação. Você sabe que eu falo a minha opinião. Eu sou da mediação, então o judiciário eu acho que A tem Tati muitas já me questões. conhece, sabe que eu, eu sou linguaruda, eu falo. Mas é isso A mesmo, Tati é o mais judiciário, calma, gente. A Tati é tranquila, a Tati é zen, assim. às vezes. A pandemia tá tirando a gente um pouco do sério, mas a gente Tá tem. tirando todo mundo, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Chegou uma dúvida aqui na caixinha de perguntas. Deixa eu ler aqui, peraí. Aqui. Ah, ih, está aparecendo o nome da pessoa? Ih, Luiz, desculpa. Eu não sei como é que faz para não aparecer o nome. Mas não tem problema não, né? Colocar o nome da pessoa aqui, a pessoa não vai se sentir invadida, não. Há alguma sanção caso a parte judicialize a causa logo sem respeitar a cláusula escalonada? Excelente pergunta. Vou deixar para a Tati responder. Na verdade, eu não sei, Carol. Não. Você A que lei, seria ela aí do fala contrato. assim. Porque eu acredito que. Eu não sei se ela vai ser muito vinculativa ali, se ela for É. desrespeitada. A lei fala que a pessoa que se comprometeu, ela precisa participar pelo menos da primeira sessão. Uhum. Mas ela não estipula sanção para o caso de não participar. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que não Então, tem sanção nenhuma, não. Por quê? Justamente pelo que eu falei mais cedo, porque a Constituição ela autoriza que qualquer pessoa judicialize, né? é, por- enfim, mas eu acho que talvez ela depende da cláusula que você colocar e depende de como você formatar o contrato. Mas a ideia é que primeiro você passe pela cláusula escalonada, né? Então, que você É, faça ali. Agora, é.
Não sei se isso vai suscitar aí uma quebra aí do contrato, porque não cumpriu a cláusula Pode escalonada, suscitar. Pode suscitar, sim. Pode né? suscitar até Porque o tem o pagamento do... dispositivo 22 da lei, se eu não me Deixa eu ver que engano. eu tô com ela aberta aqui. Ela tem inclusive uma multa de Ah, 50% que ela. sim, a previsão contratual deverá conter, no mínimo, a penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Então, o próprio contrato pode prever, né? A gente pode, quando faz uma cláusula Já escalonada, a gente colocar pode essa falar previsão. isso. E aí, quanto maior, isso é uma cláusula penal, né? Quanto pior for a cláusula penal, mais poder coator ele tem sobre as partes. Então, digamos assim, que eu coloque as partes se comprometem a submeter a mediação antes de judicializar, e caso não o façam, a parte que não aceitar pagará R$ 1.000 a outra parte. Aí a pessoa já vai pensar, opa, eu não vou pagar R$ 1.000, porque depois é só executar o contrato, né? Aí já previne aí. Tá respondido, né, Luiz? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem. Tem um comentário aqui: a escolha inadequada de uma Câmara pode inviabilizar a arbitragem, prejudicando ou impedindo a solução do conflito. É verdade, porque se você, enfim, escolhe uma Câmara que talvez não tenha um trabalho muito correto, ou que, como a gente já falou, que tenha custos muito exacerbados, ele inviabiliza ali que você vá buscar arbitragem, e aí já não é interessante para você solucionar esse conflito. Esse órgão que junta os mediadores também é chamado de Câmara ou tem outro nome? Como? Quando você junta vários mediadores, tipo a Câmara Arbitral, ele também é chamado de Câmara ou tem outro nome? Não. A gente tem as câmaras são compostas lá pelos árbitros, agora as câmaras privadas de mediação, e aí Ah, você tem chama Câmara o rol também. de mediadores. Entendi. Gente, eu adorei saber, não sei vocês aí, eu espero que vocês tenham gostado também. Adorei saber mais sobre a mediação, que eu já conhecia, mas não tão a fundo, né? O que eu desejo para todos nós, para todo mundo que estiver assistindo a live, é que abra a cabeça, abra a mente, sigam a Tati lá no perfil dela, Mediei. Tem vários mediadores. A Tati tem até Quem curso, está né, para aqui também mediadores. tem o curso. Inclusive, tô fazendo curso, tô numa loucura. Amanhã eu tenho aula. É um curso de Então, mediação privada na prática, então é para realmente o mediador aprender a lidar com a praticidade, com o dia a dia, o que que precisa para o dia a é lá dia que você ali da ensina a negócio. colocar o chocolatinho na mesa, É, colocar uma a fazer, musiquinha. na verdade, nem tanto, porque as técnicas já veio do básico, assim, mas a fazer um bom contrato de prestação de serviço, por exemplo, Ah, legal. né? Elaborar uma proposta para o cliente, fazer uma cláusula compromissória, porque os mediadores não sabem o que que é isso, né? A maioria. Aham. Então, são assim, coisas básicas que um mediador privado precisa ter, porque ele é um prestador de serviço, mas que muitas pessoas não sabem que precisam e como fazer, né? Ah, pois conte comigo se precisar de ajuda aí para falar para ele sobre contratos, que é minha especialidade. Pois é. Gente, siga a Ah, Carol, que ela sabe tudo de contratos. adoro fazer um contrato. Ai, que bom, que eu acho que eu vou mandar meus contratos todos para você. Pode mandar, que eu subo na plataforma eletrônica aqui, ninguém precisa se encontrar. Meus clientes têm gente. Olha, eu já tive contrato assinado em Singapura, Nossa, sem precisar usar os que massa. correios. Tá aí a maravilha do contrato digital. Ótimo. Bom demais. Carol, Tati, muito muito obrigada, viu? obrigada, viu? Fiquei muito feliz por. Ó, o Diego é meu amigo aqui, tá na live. O Diego também é meu amigo. Conheci ele, Diego de BH, conheci ele desde 1999. Pensa, não vou falar a Não idade. conta, não conta, Carol. Ai, ai, só gente das antigas aqui. Ainda bem que ninguém na faculdade apareceu para contar nada que a gente tenha feito. A gente não divulgou no grupo, né?
Obrigada, Tati. Muito obrigada. Muito sucesso aí nas suas mediações e Para que nós cada vez duas. mais tenha mais advogados e mais pessoas interessadas em fazer mediação e não entrar com processo judicial. Que, gente, se você puder passar uma vida inteira sem um processo judicial, você vai ter um sucesso. Exatamente. Tamo junto, gente. Por favor, venham para mediação. Vai todo Informe mundo seus lá. clientes, eduquem seus clientes. Se eduquem também, tenham mais conhecimento sobre o Instituto, que ele é muito bom. É isso mesmo. Tati, um beijo. Beijo, Manda um Carol. beijo para Ana e para Rafael. Tchau, Tá bom, gente. Obrigada beijo. por terem assistido. Até a próxima. Eu vou encerrar. Tchau.